Olá, amigos do canal Nordeste Fantástico. No vídeo de hoje, iremos falar sobre Lampião e seu bando num terrível ataque a queimadas na Bahia. O rio Itapicuru estava cheio. João Lantier, coletor federal, irmão de Zulmira, estava na oficina de Pedro do Pataco, quando passava vindo do rio um grupo de cerca de 18 homens armados, que o deixou confuso, porque o sargento Evaristo, comandante do quartel da PM, esperava uma volante, na qual o comandante era seu amigo e viria almoçar com ele. Às 10 horas e 30 minutos do dia 22 de dezembro de 1929, um domingo, em plenos preparativos para os festejos do Natal e do Ano Novo, um grupo de moças, entre elas Zulmira Lantier, ensaiava em casa uma peça teatral para se apresentar na noite de Natal. Da janela da casa, uma das moças confunde o bando de cangaceiros com a volante. Porém, Zulmira, que conhecia o Facínora através de retratos em jornais, o reconhece e fala para as amigas: "É o bando de Lampião, e o que vai na frente é o próprio." A jovem Zulmira sai correndo e espalha a notícia da invasão de Lampião na cidade. Contudo, o povo não acredita nela. Arteiro, Lampião designou 2 cangaceiros para tomarem de assalto a estação de trem de Queimadas. Na estação, cortaram os fios do telégrafo, danificaram o aparelho, roubaram o dinheiro e ficaram de campana. Como se conhecesse Queimadas como a palma da mão, com a maior facilidade, Lampião chega ao quartel da Polícia Militar. O Facínora na frente. Sem nenhum escrúpulo, o grupo invade o quartel. "Todos os dias", disse Sonosa, "eu ia levar comida para um preso de Itiúba, que era compadre de Dona Marocas, minha mãe, quando vi o bando." Dentro do quartel, sentados no último degrau da escada, havia 2 soldados brincando com umas pedras no piso riscado. O bando fez uma volta no salão e cercou os soldados, que bateram continência para Lampião. O cangaceiro-chefe repudiou veemente: "Baixe os braços, macacos. Eu sou o bandido Lampião." Os soldados ficaram paralisados. Lampião abriu a porta da cadeia e soltou os 12 presos, assassinos e ladrões, inclusive um soldado da PM que havia abusado de uma criança. Em seguida, Lampião, utilizando-se de um apito, artifício que o sargento usava para chamar os soldados com urgência ao quartel, fez com que os outros soldados, até mesmo o sargento Evaristo, voltassem correndo para o quartel, sendo surpreendidos pelos cangaceiros e presos na cadeia. Na época, eram exatamente 7 soldados e um sargento. Na porta do quartel, do lado de fora, ficaram um cangaceiro com a arma apontada para dentro, em sinal de vigília. Após essas atitudes, Lampião deixou alguns cangaceiros tomando conta do quartel. Com 13 cabras, desceu pela cidade e foi à casa do juiz, Dr. Hilário. Com o Dr. Hilário, Lampião acertou que o mesmo fizesse uma lista de nomes de pessoas influentes e de posses. Imediatamente, as intima-se a comparecer com urgência na casa do referido juiz. Cada pessoa intimada pelo senhor Alvarino, que chegava à casa do juiz, lhe era estipulada uma quantia em dinheiro ou em joias, para entregar a Lampião. O senhor Francisco Moura, o Catita, escrivão estadual, responsável pela coletoria, disse a Lampião que poderia lhe dar 500 mil réis, e deu. Desse modo, cada pessoa intimada deu ao cangaceiro a quantia negociada, totalizando-se 22,345,700 réis. Quando o seu Catita entregou a Lampião os 500 mil réis e o coronel Hermelino entregou 800 mil réis, Lampião disse ao então escrivão da coletoria estadual que, por aquela importância que lhe era entregue, se a família Moura viesse a sofrer alguma necessidade, tirasse dali o dinheiro que poderia impedir o efeito citado.
ficando o total diante do que afirmara seu catita. Lampião então comentou que os valores arbitrados foram pelo juiz e não por ele. Disse também: eu sei que negro só tem juiz pela manhã, mas no dia deste, com o bandido na porta em madrugada, tem. E daquele dinheiro que estava tomando, poderia ser taxado de ladrão, mas não ficaria com um tostão, porque utilizaria todo o dinheiro para pagar as balas que comprava dos próprios macacos. Tanto que as balas do seu bando eram todas do ano de 1930, enquanto as dos macacos eram de 1910 a 1930, que não serviam nem para matar cachorro. E exibiu seus cartuchos. Segundo história narrada por Lampião, na casa do Dr. Juiz Preto, a causa de sua vida de bandido foi a morte de seus genitores praticada por 2 policiais, a mando do coronel-chefe político. Ainda jovem, fora queixar-se da morte dos pais na delegacia de polícia, onde foi barbaramente espancado. Mais tarde, resolveu falar com o juiz, onde após relato de toda a história, inclusive do espancamento sofrido, recebeu apenas o conselho de entregar o caso a Deus, pois os políticos eram maus e estavam com o poder, havendo o perigo de ser molestado se fosse mexer com o caso. Não satisfeito, Lampião resolveu matar o chefe político e logo vendeu tudo o que tinha. Com dinheiro apurado, foi até a fazenda do coronel e o matou. Mais tarde mandou avisar na cidade seu malfeito e fugiu para bem longe. A perseguição para prendê-lo foi enorme, até que um dia, em um local muito distante indo ao povoado, Lampião disse ter visto o seu retrato com oferta de 200 mil réis para quem apresentasse sua cabeça. Neste mesmo dia, quando estava comprando uma fruta, foi abordado por 2 soldados que lhe deram ordem de prisão, mas no lance rápido, tomou a arma de um soldado e atirou no outro, matando-o, apossando-se das 2 armas. No quartel, liberou o preso que ia para a penitenciária, sendo este seu primeiro companheiro de jornada de bandido. Como bandido, o seu propósito era não se entregar-se de maneira alguma à polícia, em virtude da liberdade que usavam os criminosos de seus genitores. Às 18 horas, Lampião saiu da casa do juiz e voltou ao quartel. No passeio do quartel, em voz alta disse que queria matar todos os macacos. Que as pessoas, os civis, se abrigassem em suas casas, atrás de paredes, pois não gostaria de saber que uma bala do seu bando havia atingido um civil. O sargento Evaristo pediu que Lampião o livrasse de ver os seus soldados sendo assassinados a sangue frio, que preferia ser o primeiro a ser morto. Lampião, com muita raiva, mandou que o sargento se afastasse imediatamente do quartel. Um a um os soldados eram chamados para fora do quartel. Lampião fizeram uma espécie de meia-lua com seus homens. Aos soldados, ele mandava que os mesmos se abaixassem para tirar a caneleira da botina. Quando o soldado se abaixava, Lampião atirava na nuca. Os seus cabras iam sangrando os mortos e os colocando na porta da prefeitura, lado a lado. Um dos soldados, também com o nome de Guerra Evaristo, ao ser chamado para a morte, pela janela do quartel tentou agredir Lampião e foi agarrado por seus cabras. Entrou em luta corporal com Volta Seca. Dominado, mas denotando muita coragem, diz para Lampião, abre aspas, você é muito macho com um fuzil e um punhal na mão. Vamos lutar homem a homem com fuzil ou punhal? Fecha aspas. Volta Seca pediu a Lampião, que queria sangrar o soldado. Com um punhal sangrou o soldado Evaristo e bebeu o sangue. Depois, no passeio onde é hoje a Câmara dos Vereadores, vomitou. E onde hoje é o Banco do Brasil, vomitou novamente o sangue do soldado. Dos 8 militares capturados, apenas o sargento Evaristo Carlos da Costa, comandante do destacamento, escapou. Durante o espaço de tempo que esteve preso, foi obrigado a percorrer as ruas principais. Já condenado,
acompanhando o grupo armado de fuzil sem balas no ombro. A seu lado, o perverso cangaceiro Antônio Engrácia lhe sussurrava nos ouvidos: mais tarde, o galo vai cantar nos seus ouvidos. Ouve-se nos bares em Queimadas que o sargento PM Evaristo foi obrigado por Lampião a vestir saia, sutiã, blusa de mulher e sapato alto, desfilar rebolando pelas ruas da cidade. Os cabras em volta dele mangando. Graças, no entanto, ao pedido formulado por Dona Santinha, esposa de Anfilófio Teixeira, escrivão da Coletoria Federal, o que representou excepcionalíssima concessão do rei do cangaço, que o sargento Evaristo escapou. Ângelo Roque, no mencionado depoimento ao professor Estácio de Lima, confirma o fato, dizendo que o sargento, se não fosse a intervenção da moça, igualmente tinha caído no ferro, e acrescenta que pensaram que o sargento trabalhava para eles, ou que não passava de grosso equívoco. No processo a que respondeu, pesava sobre o sargento a acusação de traição. O fato extraordinário de o sargento Evaristo haver escapado com vida se deve a uma joia, em que o sexto sentido não tenha também contribuído. Conforme umas das versões, o que ocorreu foi o seguinte: Lampião, na companhia de alguns cangaceiros, ao invadir a residência de Anfilófio Teixeira, observou que sua esposa, Dona Santinha, usava um lindíssimo trancelim de ouro no pescoço, tendo para as joias palavras de elogio e admiração. Dona Santinha, farejando o interesse do bandido por seu pingente de ouro, retira e o oferece a Lampião. Este, no ímpeto inesperado, do qual amargamente se arrependeria, lhe declarou: a senhora agora tem o direito de me fazer um pedido. Dizem por aí que bandido não tem palavra. Mas eu quero mostrar à senhora que bandido também tem palavra. Naquele momento, a vida do sargento foi poupada. Dona Santinha pediu por ele que sua vida fosse preservada, pois tratava-se de cidadão correto, crente, excelente pai de família, homem temente a Deus, religioso e de muito caráter. E continuou a tecer elogios até ser atendida. Notou, todavia, que Lampião ficara constrangido e embaraçado, seguramente por não esperar pedido daquele porte. No entanto, refazendo-se da surpresa, disse: nunca poupei vida de macaco. Mas eu já disse que a senhora tinha direito a um pedido e vou garantir a minha palavra. Bandido também tem palavra. Se depender de mim, o sargento só morre de velho. Realmente, a profecia aconteceu e o sargento Evaristo morreu de velho. Lampião, depois do massacre, ainda deu um baile no clube e foi embora com seu bando pela madrugada do dia 23 de dezembro de 1929. Daquele dia trágico na pacata cidade de cidadãos ordeiros, ninguém esquece. O quartel, ainda hoje, é o mesmo. Pessoas tais como João de Alice, Joel, Noza, guardam na memória aquele dia triste, marcado de muito sangue em Queimadas. Dizem que as marcas de sangue dos soldados, até o presente momento, estão incrustadas no passeio do quartel. Contamos aqui mais uma história que ficou marcada no imaginário nordestino. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. E não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu! E voltaremos em breve com mais uma história.